Olá, boa noite. Boa noite. Juíza mantém as normas legais para as visitas a Lula na Polícia Federal. Dilma foi barrada hoje. A prioridade é para familiares e advogados. Lula tem os mesmos direitos dos demais presos de Curitiba. Em depoimento, José Yunes fala sobre encontro com o doleiro Lúcio Funaro, operador do MDB. Amigo e ex-assessor de Temer foi ouvido no fim de março, quando esteve preso por 3 dias. Medida provisória da reforma trabalhista não é votada no prazo e perde a validade. Caem todas as alterações feitas na lei, entre elas o trabalho de grávidas em locais insalubres. Juiz suspende mais de 1.000 cargos em concurso na Câmara Municipal de São Paulo. Liminar foi concedida em ação do Procurador-Geral de Justiça Gianpaolo Ismano. Começa em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a gripe. Primeiro serão atendidos idosos, crianças e gestantes. A partir de 12 de maio, toda a população. No Canadá, motorista lança uma van sob pedestres numa avenida de grande movimento. Testemunhas dizem que foi de propósito. Há 9 mortos e 16 feridos em estado grave. O Jornal da Gazeta está no ar. Cracolândia é palco de nova confusão. A segunda, em menos de 15 dias, o tumulto teria começado após a retirada de barracas para a limpeza de ruas na região, no centro de São Paulo. Nesta tarde, a polícia pareceu ter reforçado a segurança no entorno dos prédios construídos ao lado da Praça Júlio Prestes, na Luz. De madrugada, houve confusão, mais uma. Os tumultos na Cracolândia geralmente ocorrem no momento em que a Guarda Municipal faz a retirada das barracas montadas pelos usuários de drogas para a operação de limpeza das ruas. Essas imagens mostram os tapumes que cercam os prédios, danificados e arrancados em alguns pontos. 4 torres foram invadidas, 3 ainda estão em obras. A construtora responsável diz que houve vandalismo e que está avaliando os danos. Os invasores foram retirados pelos seguranças da obra. Quando amanheceu, mais confusão. Dependentes químicos arrastaram um carro para o meio da rua e atearam fogo. À tarde, a carcaça permanecia no local e a proteção que cerca os prédios já tinha sido consertada. Os edifícios fazem parte da chamada PPP da habitação, que visa oferecer moradia de interesse social. A ideia é que a maior parte dos imóveis populares seja financiada para quem já trabalha no centro. A primeira torre já foi inclusive inaugurada numa cerimônia no fim de março, com a presença do governador Geraldo Alckmin e do prefeito João Dória, poucos dias antes de eles renunciarem aos cargos. Mas os 170 apartamentos que foram entregues permanecem vazios, desocupados, sem ninguém morando. Questionada, a Secretaria de Habitação do Estado informou que os imóveis começariam a ser ocupados no fim desta semana. Mas por causa da invasão, a mudança das famílias teve de ser adiada. A PPP da habitação pretende construir 3.600 imóveis populares na região. O projeto foi anunciado como uma forma de colaborar para o fim da Cracolândia. Em medida liminar, o desembargador Sérgio Rui, do Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendeu mais de 1.000 cargos comissionados da Câmara Municipal. O desembargador acolheu o pedido do Procurador-Geral de Justiça, Gianpaolo Ismânio, feito há 10 dias. Segundo Ismânio, cargos em comissão criados por leis municipais de 2013 e 2017, principalmente, não têm as respectivas atribuições detalhadas ou não expressam práticas de chefia, direção ou assessoramento. Ao contrário, tratam-se de cargos com funções técnicas, burocráticas, profissionais e ordinárias que não exigem relação de confiança. Em decisão liminar, o desembargador Sérgio Rui considerou que os cargos elencados podem violar, em tese, os preceitos basilares inscritos na Constituição Federal e na Constituição do Estado de São Paulo e suspendeu a vigência e a eficácia das leis citadas pelo Ministério Público até o julgamento da ação. Entre os cargos suspensos estão assistente legislativo 1, 2 e 3, assessor de imprensa e ouvidor. A ação
também impede que os vereadores nomeiem pessoas para 17 vagas nos gabinetes, além da função de chefe de gabinete, preenchendo os cargos como quiserem, até um teto mensal de pagamentos. Agora vamos falar com a nossa repórter que está na Câmara Municipal de São Paulo, no centro da cidade. Olá, Carla. Boa noite. Olá, boa noite. Olha, a Câmara de Vereadores informou que ainda não foi notificada da decisão, mas que pretende pedir esclarecimentos sobre o alcance da liminar concedida pelo tribunal. E um outro assunto que atinge em cheio a Câmara de Vereadores é o que trata de uma investigação que a Controladoria Geral do município está concluindo em contratos de eventos esportivos pagos com dinheiro público por meio de emendas parlamentares. A suspeita é de superfaturamento e também da compra de itens que foram pagos, mas que não foram entregues. Bem, a suposta fraude envolve emendas de 18 vereadores, que somam 11 milhões e meio de reais. É dinheiro que foi repassado a 33 entidades conveniadas com a Prefeitura por indicação dos vereadores. Bem, a Secretaria de Esportes informou que já mudou o trâmite da fiscalização por causa dessa suspeita e conseguiu evitar o repasse de 500 mil reais. O relatório final da Controladoria Geral do município vai ser enviado ao Ministério Público Estadual. Com vocês no estúdio. Procuradoria-Geral da República cobra acesso a parte do material apreendido pela Polícia Federal em maio do ano passado, nas casas e escritórios de pessoas ligadas ao presidente Michel Temer. A procuradora Raquel Dodge cobrou o material que está em poder da PF através de um ofício enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. No documento, ela diz que a autoridade policial não encaminhou alguns itens apreendidos e que é preciso terminar as análises de tais bens e documentos ante ao longo período desde a Operação Patmos, em maio do ano passado. Dodge cita especificamente materiais que foram apreendidos nas casas de Rodrigo Rocha Loures, conhecido como Homem da Mala da JBS Friboi, do coronel aposentado João Batista Lima Filho, amigo do presidente, nas empresas Argeplan, de propriedade de Lima Filho, na Rodrimar e na sede do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A Patmos foi uma grande operação no âmbito da Lava Jato, deflagrada logo após a delação dos executivos da JBS Friboi. Interceptações telefônicas flagraram uma articulação entre Rocha Loures e o executivo da Rodrimar, Ricardo Mesquita, para a publicação de um decreto presidencial que favoreceria a empresa, concessionária de áreas no Porto de Santos. O chamado Decreto dos Portos foi editado no mesmo mês da operação e aumentou o prazo das concessões das áreas portuárias de 25 para 35 anos, com chance de prorrogação por até 70 anos. O nome do Coronel Lima também surgiu nos diálogos. Ele foi apontado por Ricardo Saldi, ex-executivo da JBS, como intermediário da propina, que seria paga ao presidente. O coronel teria recebido R$1 milhão em espécie na sede da própria empresa, a Argeplan. No mês passado, também a pedido de Raquel Dodge, a Polícia Federal deflagrou a Operação Scala. Amigos próximos de Temer foram presos e interrogados. Entre eles, o Coronel Lima Filho e José Yunes, ex-assessor do presidente. As prisões foram feitas com autorização do ministro Luiz Roberto Barroso, relator deste inquérito dos portos no Supremo Tribunal Federal, e revogadas 3 dias depois. Alegando problemas de saúde, o coronel não prestou depoimento. José Yunes admitiu à Polícia Federal que recebeu do doleiro Lúcio Funaro um envelope lacrado e grosso que teria como destinatário o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do MDB. Yunes disse que relatou este episódio a Temer. Aos investigadores, falou que o presidente teria demonstrado estranhamento e que deixou claro que não sabia do assunto. Segundo o Ministério Público Federal, o pacote era parte de uma propina acertada entre a Odebrecht e Temer em 2014 durante um jantar no Palácio do Jaburu. Na época, ele era vice-presidente. O dinheiro seria para campanhas de candidatos do MDB. Devido a isso, Temer, Padilha e Moreira Franco, hoje no Ministério de Minas e Energia, são alvos de uma investigação no Supremo. Já Yunes, Rocha Loures e o Coronel Lima Filho são réus na Justiça do Distrito Federal. E no mesmo depoimento à PF, Yunes contou a relação que tem com o presidente da República.
Disse que já vendeu alguns imóveis ao MDBista e uma casa no valor de R$830 mil à primeira-dama Marcela Temer. O velho amigo de Temer não se lembra quando foi a transação. Ao responder sobre por que não ter mencionado o negócio antes, ele disse que não tinha sido questionado. O Palácio do Planalto confirma a venda do imóvel de Yunis a Marcela Temer. Diz que atualmente a primeira-dama aluga a casa e que a propriedade foi declarada no imposto de renda. O PSDB paulista expulsou hoje do partido o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, e o ex-prefeito de Botucatu, João Cury, nomeado recentemente secretário de Educação do Estado. O presidente do diretório, Pedro Tobias, notificou os dois sem submeter a decisão à executiva do PSDB. A expulsão de Maranhão ocorre por ele ter anunciado apoio ao governador Márcio França, do PSB, na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, em vez de ao ex-prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB. O PSDB também expulsou sumariamente o prefeito em exercício de Bariri, Paulo Henrique de Barros Araújo, preso preventivamente no último sábado. Ele é acusado de ter abusado sexualmente de uma menina de 8 anos de idade. O prefeito nega a acusação. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julga amanhã o último recurso da defesa do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, no caso do Mensalão Tucano. Ele foi condenado no ano passado a 20 anos e 10 meses de cadeia por peculato e lavagem de dinheiro. Caso o recurso seja negado, Azeredo pode ser preso ainda este mês. O TJ Mineiro autorizou a execução provisória da pena do Tucano, desde que todos os recursos na segunda instância fossem esgotados. Começou hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. O mutirão vai até 1º de junho. Por enquanto, serão vacinados os grupos prioritários, como idosos, gestantes e portadores de doenças crônicas. Dona Maria tem 85 anos e diz que há anos não pega gripe. Desde que eu comecei a tomar, nunca mais eu tive gripe. Assim como ela, outras pessoas acima de 60 anos compareceram a esse posto de saúde de Pinheiros, na zona oeste da capital. De hoje até o dia 2 de maio, além dos idosos, serão imunizados trabalhadores da área da saúde e indígenas. A partir de 2 de maio, entram as crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas com até 45 dias após o parto. No dia 9 de maio, serão incluídos pacientes com doenças crônicas e professores. E a partir do dia 12 de maio, a população em geral. Eu trabalho na área de saúde, eu sei as consequências da gripe, né? As doses são do tipo trivalente e protegem contra 3 variações do vírus da gripe, o influenza B e 2 subtipos do influenza A, o já conhecido H1N1 e uma nova linhagem batizada de H3N2. Esta variação já circula no hemisfério norte, onde já infectou 47 mil pessoas só nos Estados Unidos. Durante o lançamento da campanha, o ministro da Saúde, Gilberto Ock, disse que não existe possibilidade de um surto do H3N2 aqui no Brasil. De 392 casos de gripe já registrados no país esse ano, 93 pessoas foram infectadas por esta nova variação do vírus. 15 pessoas morreram, sendo 4 em São Paulo. A partir de setembro, o Instituto Butantan providencia já, com a cepa que ocorreu nesse outro hemisfério, já uma vacina protegendo o vírus que lá circulou. Então nós temos aqui uma proteção maior de todo esse vírus que aconteceu, por isso essa vacina é trivalente. O governo federal também garante que não vão faltar doses, já que o Instituto Butantan em São Paulo, que distribui as vacinas para o país, produziu 60 milhões de doses, acima da meta de 54 milhões de pessoas. O problema nesse primeiro dia para algumas pessoas foi a demora. Teve gente que ficou mais de 1 hora na fila do posto de saúde de Pinheiros. Ser idosa, a gente não deveria ter ficado na fila, né? A semana começou ensolarada aqui na capital paulista. Tinha uma pequena chance de chuva à tarde, mas daquele jeito, né? Quase ninguém viu. Quando será que volta a chover por aqui, né? Tá muito seco o tempo. Mariana Armentano vai trazer os detalhes pra gente.
O ar seco vai continuar predominando aqui em São Paulo durante toda a semana e não chove nenhuma gota. Já no extremo sul do Rio Grande do Sul, ainda pode chover, apesar da frente fria já estar se afastando. E aqui no Sudeste, a previsão é de chuva a qualquer hora entre a costa norte fluminense e a Capixaba. O tempo fica instável também no litoral sul da Bahia e ainda nessa área mais ao norte, entre o Acre, Maranhão, noroeste de Minas e o norte do Mato Grosso. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Floripa, tempo firme amanhã, com máximo na casa dos 29 graus. Em Cuiabá, sol forte também, com calorão de 34. Em Aracaju, os termômetros ficam entre 24 e 30 graus, com uma chuvinha assim bem passageira, diferentemente de Vitória, onde a chuva vai e vem a qualquer hora e a máxima fica ali em torno dos 28. Para São Paulo, a previsão é de tempo firme a semana toda. Sem chuvas, a qualidade do ar piora e a umidade fica baixa. Em compensação, o sol brilha forte, praticamente sem nebulosidade. Faz um pouco de frio na madrugada, mas esquenta à tarde. Em Presidente Bernardes, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Na cidade de Ribeirão Preto, os termômetros vão ficar ali entre 16 e 31 graus. E aqui na faixa leste faz até 29 graus em Campinas e em Sorocaba e 27 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Para a capital, todos os dias dessa semana serão bem parecidos, viu? Para essa próxima madrugada, mínima de 17, máxima tarde amanhã de 27 graus. Aí na quarta-feira, tudo igual e na quinta esquenta um pouquinho mais, mínima de 18 e máxima de 28 graus por aqui. Justiça não aprova o pedido de deputados e da ex-presidente Dilma para visitar Lula em Curitiba. A juíza responsável se baseou na lei de execução penal. Em carta dirigida ao PT, o ex-presidente preso reafirma a inocência e diz que está feliz com os resultados das pesquisas eleitorais. A decisão de vetar as visitas é da juíza Carolina Lebos, responsável pela execução penal do ex-presidente no Paraná. Além de Dilma Rousseff, queriam se encontrar com Lula na Superintendência da Polícia Federal, o pré-candidato do PDT à presidência Ciro Gomes, o ex-ministro Carlos Lupe, o vereador petista Eduardo Suplicy, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e uma comissão externa da Câmara, formada por deputados da oposição. Os parlamentares queriam vistoriar a sala onde Lula está preso. Na decisão, a juíza diz que o alargamento das possibilidades de visitas a um detento poderia prejudicar a garantia do direito de visitação dos demais presos. Já sobre o impedimento da comissão externa da Câmara, a magistrada ressaltou que jamais chegou ao conhecimento dela a informação de violação a direitos de pessoas que estão presas na Superintendência da PF em Curitiba. E destacou ainda que Lula está em uma sala de Estado Maior, separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física dele. Na semana passada, senadores da Comissão de Direitos Humanos estiveram em Curitiba e relataram que Lula estava bem. E hoje, a presidente do PT, durante uma reunião da executiva da legenda na capital paranaense, leu uma carta do ex-presidente. No texto, o petista diz estar feliz com a pesquisa de intenção de voto, que mostra que, mesmo preso, ele continua liderando a disputa presidencial. Se disse, mais uma vez, inocente e que quer a liberdade. Tem insinuações que, se eu não for candidato, se eu não tiver holofote, se eu não falar contra a condenação, será mais fácil a votação a meu favor. Querida Gleisi, a Suprema Corte não tem que me absolver porque sou candidato, porque vou ficar bonzinho. Ela tem que votar porque sou inocente e também para recuperar o papel constitucional. Na decisão, a juíza Carolina Lebos lembra que, segundo a Lei de Execuções Penais, as visitas de familiares têm prioridade em benefício da ressocialização do preso. Também está assegurado o direito semanal à visitação de amigos em dias e horários pré-estabelecidos e que somente os advogados têm acesso diário ao preso. O ministro Edson Fachin mandou o recurso do ex-presidente Lula para julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A defesa questiona a prisão do petista antes de esgotados os recursos de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre.
No dia da prisão de Lula, Fachin negou o pedido dos advogados. O ministro destacou que a existência de embargos de declaração pendentes não impedia a execução da pena. A defesa recorreu e agora o caso será analisado no plenário virtual, uma plataforma interna do STF. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O esforço para politizar a prisão de Lula estimula a suspeita de que o PT, cansado de se apresentar à sociedade como um partido, esteja tentando se transformar numa seita. O petismo trata Lula como uma divindade e os executores de sua pena como agentes de uma neo-inquisição. A juíza Carolina Lebos negou o pedido de visita de mais de uma dezena de políticos a Lula. Só parentes e advogados têm livre acesso. Assim é com todos os demais presos na PF de Curitiba. Mas o PT trata a decisão como heresia, um atentado à democracia. A lei de execuções penais prevê que o preso tem direito à visita do cônjuge, de parentes e de amigos em dias determinados. Mas também anota que esse direito não é absoluto. E a juíza de Curitiba realçou que a ampliação das visitas de Lula dificultaria o funcionamento da PF e prejudicaria o direito dos outros presos de também receber os seus familiares. O PT finge que não notou, mas quem está preso em Curitiba não é um ex-presidente ou um futuro candidato. Foi em Cana um cidadão igual a todos os demais. O que distingue Lula no momento é a condenação por corrupção. Politizando a prisão, o PT anima os seus devotos, mas distancia-se da maioria do eleitorado. De acordo com o Datafolha, 54% dos eleitores consideraram a prisão de Lula justa. 57% defendem o encarceramento na segunda instância e 84% desejam a continuidade da Lava Jato. Estão a caminho novas condenações de Lula. O PT logo estará pregando apenas para convertidos. Boa noite. E ainda no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandre entrevista o empresário Rogério Schecker, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Novo. Os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa para a inflação deste ano. Os economistas entrevistados pelo Boletim Focus do Banco Central agora acreditam que a inflação vai chegar no final de 2018 a 3,49%. Para o resultado do PIB, os especialistas reduziram a previsão de crescimento para 2,75%. O movimento no comércio na Serra da Cantareira está voltando ao normal. Os altos números de infectados por febre amarela haviam espantado os clientes da região. A volta dos clientes é como música para os ouvidos dos funcionários desse tradicional restaurante na Serra da Cantareira, em Mariporã, na Grande São Paulo. O movimento chegou a cair 80% em janeiro e fevereiro, auge dos casos de febre amarela. No domingo, que nós recebemos uma média de 450 a 500 pessoas, nós recebemos 80. Imagina o que isso significou para nós. Com a maioria da população vacinada, mais gente deixou de lado o receio de circular pelas áreas de risco e, consequentemente, pelo comércio que fica nessas regiões. Hoje as pessoas já estão, a maioria, vacinadas e mostrando menos medo. Outro estabelecimento que sentiu os efeitos do fator febre amarela foi este café, também em Mariporã. Hoje, as mesas estão assim, cheias e até disputadas aqui do lado de fora. Mas no começo do ano, a queda no número de frequentadores chegou a 40%. Um dos que deixaram de vir foi o Márcio, que não estava vacinado. Eu perdi a vacinação, eu deixei de vir, deixei de passear aqui na Serra mesmo. Uma das proprietárias explica que os prejuízos foram contabilizados apenas nos 2 primeiros meses do ano e já foram superados. Nós temos 7 funcionários fixos, não desligamos ninguém nesse período, de queda de movimento por conta da febre amarela, e temos também mais funcionários de finais de semana que também conseguimos mantê-los durante esse período. Tivemos que nos reinventar, Aqui é um lugar bem especial para se tomar um café, por tudo, pelo café, pelo astral, pela energia, pelo verde, é tudo muito bom. Termina hoje, à meia-noite, o prazo para que a Câmara e o Senado aprovem a medida provisória que alterou parte da reforma trabalhista.
Com a falta de acordo para a votação, a partir de amanhã passa a valer o texto original, que foi alvo de diversas polêmicas, especialmente no que diz respeito às gestantes e lactantes. A medida provisória foi editada pelo Palácio do Planalto em novembro do ano passado, após negociações para que o texto da reforma trabalhista fosse aprovado com rapidez no Senado Federal. Na época, os senadores entraram em acordo com o governo para passar o texto original, sem alteração dos pontos polêmicos, que seriam corrigidos justamente pela MP. Como o texto da medida provisória não foi submetido ao Congresso dentro do prazo de validade, amanhã volta a valer a lei original, sem a modificação de 15 itens que foram alterados pela MP do Planalto. Entre os exemplos estão a validade dos contratos. A medida provisória previa que a nova reforma trabalhista se aplicaria integralmente para contratos que já estavam vigentes antes da nova lei. Porém, pelo texto original, as novas regras perdem validade para os contratos anteriores à lei, que entrou em vigor em novembro do ano passado. A MP restringia as jornadas de trabalho de 12 horas por 36 de descanso apenas para trabalhadores do setor de saúde. Para as demais categorias, a MP exigia que a negociação fosse feita por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Porém, o texto original, que volta a valer amanhã, diz que as jornadas de 12 por 36 horas podem ser negociadas diretamente entre empregador e empregado por acordo individual escrito em qualquer categoria. No que diz respeito ao trabalho autônomo, a MP tinha proibido a exclusividade, abrindo espaço para a atuação do profissional em várias empresas. Mas o texto original da reforma trabalhista obriga a exclusividade no ato da contratação de trabalhadores autônomos. A MP também estabelecia o afastamento de grávidas e lactantes de qualquer atividade insalubre enquanto durar a gestação, sem necessidade de atestado médico. Porém, a reforma determinou no texto original que, no caso de gestantes, o afastamento do local de trabalho só será obrigatório em casos de atividades com grau máximo de insalubridade. Em locais de insalubridade média e mínima, a lei permite o trabalho, a não ser que sejam apresentados atestados médicos. Já as lactantes podem ser afastadas de atividades insalubres em qualquer grau, também com apresentação de atestado. O ministro do Trabalho, Elton Yomura, afirmou hoje que vai buscar compensar o fim da vigência da medida provisória com a edição de um decreto e outros instrumentos, como portarias ou projetos de lei. Mas o governo Michel Temer já avalia que parte dos 15 itens pode de fato perder a validade se não forem postos em votação no Congresso Nacional o mais rápido possível. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo teve pressa na aprovação da reforma trabalhista. Para não haver entraves, negociou a medida provisória para regulamentar pontos polêmicos. Assim, o projeto não sofreria alterações que poderiam levar à retomada das negociações. Mas a Câmara não levou adiante a MP e agora a insegurança jurídica fica muito maior. Antes de a medida caducar, já havia muitas dúvidas. Uma delas era se ações que já estavam antes na Justiça teriam de se submeter às novas regras determinadas pela reforma ou não. Um dos problemas em relação a esse entendimento é o risco de o trabalhador arcar com os custos do processo e outras despesas, se não tiver as reivindicações atendidas. Esse foi um dos principais motivos de o número de ações trabalhistas ter caído pela metade. A própria Justiça tem posturas divergentes, tanto que uma comissão de ministros do Tribunal Superior do Trabalho vai analisar a reforma de maneira que as conclusões possam levar a jurisprudência para 34 pontos atingidos pela nova legislação. Só que essa comissão também teve o prazo prorrogado. Em meio a esse vácuo, os sindicatos têm conseguido até liminares para garantir o recebimento da contribuição dos trabalhadores, que, em princípio, não é mais obrigatória. O governo pode até baixar um decreto, mas não terá o mesmo alcance da MP. Pelo jeito, é a prática que vai dissipar as incertezas, mas isso pode levar um bom tempo. Alguns efeitos positivos até são observados, como acordos crescentes entre trabalhadores que querem sair do emprego, com a liberação de 80% do fundo de garantia e uma multa indenizatória menor para os patrões. Mas há muitos pontos em aberto e essa situação nos remete à dificuldade que o governo enfrenta para encaminhar a agenda.
diante do enfraquecimento político do presidente e da disputa partidária em torno das eleições. E a pauta tem propostas como o cadastro positivo, a reoneração da folha, a privatização da Eletrobras, que podem ter implicações em vários aspectos na gestão e no andamento da economia. O interesse político já está falando mais alto. Boa noite. O governo da Nicarágua recua e revoga a reforma da Previdência depois dos protestos violentos que deixaram pelo menos 20 mortos no país. Foram mais de 4 dias de confrontos entre manifestantes e a polícia, as piores em 11 anos de governo de Daniel Ortega. No anúncio, o presidente acusou os manifestantes de agirem como gangues, aproveitando os protestos para saquear lojas e vandalizar. A reforma da Previdência na Nicarágua pretendia reajustar o sistema de pensões, aumentando as contribuições de trabalhadores e patrões para tentar, segundo o governo, dar estabilidade financeira para os próximos anos. Representantes da oposição acreditam que os protestos vão além do descontentamento com as reformas do sistema previdenciário e apontam para a necessidade de uma mudança na direção do país. A companhia aérea francesa Air France teve pelo menos 25% de seus voos cancelados hoje. 8 voos aqui no Brasil. Os funcionários estão em greve há 10 dias. Na última sexta-feira, a Air France e a KLM fizeram novas propostas de salários para os grevistas e tentam encerrar a disputa que até o momento já custou 220 milhões de euros às duas empresas. A Croton Educacional, dona do grupo Anhanguera, anunciou hoje a compra da Somos Educação, da Trepon Gestora de Recursos, por 4 bilhões e 600 milhões de reais. É a segunda aquisição da líder no setor de educação superior privada no Brasil, no segmento de educação básica em menos de um mês. A Somos é dona da Anglo, da Escola de Idiomas Red Balloon e das editoras Ática, Scipione e Saraiva. Juntos, os grupos devem atender 63 mil alunos. A operação de compra da Somos pela Croton está sujeita à aprovação pelo CAD. Momento do esporte. No Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians se deram bem e garantiram a vitória na segunda rodada da competição no fim de semana. O São Paulo não saiu do zero contra o Ceará e o Santos perdeu para o Bahia nos últimos instantes da partida. Confira os gols. Na Fonte Nova, o Santos segurou o Bahia até o último lance. Mas aí apareceu o atacante Júnior Brumado para decidir o jogo, aproveitando o desvio na primeira trave e completando na saída de Vanderlei. Bahia 1, Santos 0, placar final. Na Vila Capanema, o Corinthians saiu na frente do Paraná na jogada de Matheus Vidal e Sid Clay. O lateral recebeu no fundo e cruzou para a chegada de Rodriguinho. 1-0 Corinthians. 2 minutos depois, Sid Clay fez tudo sozinho e só parou quando colocou a bola lá dentro. Chute forte para ampliar a vantagem, 2-0. No segundo tempo, o Corinthians aumentou a conta. Fagner recebeu de Romero e cruzou na medida para Cleison deixar o dele. E para fechar, Gabriel arriscou o chute da entrada da área, a bola saiu mascada, mas suficiente para passar pelo goleiro Luiz Carlos. E ficou assim, Paraná 0, Corinthians 4. Jogando no Pacaembu, o Palmeiras derrotou o Internacional com esse gol do capitão Dudu, que marcou de cabeça. O time gaúcho ainda reclamou muito da arbitragem, após gol mal anulado de Leandro Damião. Palmeiras 1, Internacional 0, placar final. Vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Após apenas 2 rodadas, o Corinthians aparece na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O único com 100% de aproveitamento naquele que é considerado o mais equilibrado torneio nacional do mundo. Claro, tem muito campeonato ainda pela frente, mas os números comprovam a competitividade desse time comandado por Fábio Carilli e a excelente fase de Rodriguinho, principal artilheiro do time. O bom momento faz com que o jogador sonhe com a convocação para a Copa do Mundo da Rússia, algo que realmente pode acontecer. Tite ainda tem dúvidas na posição onde atua o corintiano. Chegou a assinar com alguma surpresa no setor, na escalação final, e já o chamou para a seleção. E o conhece bem, afinal trabalhou com ele no Corinthians. Além do excelente aproveitamento do líder, curiosamente o empate em 0-0 chamou a atenção. O que normalmente é enfadonho, chato, desta vez merece reverência. Grêmio e Atlético Paranaense não fizeram gols em Porto Alegre, mas mostraram que o futebol brasileiro
pode resgatar os tempos gloriosos de quando a bola era tratada com carinho, os passes eram precisos e a busca do gol era a prioridade máxima. Renato Gaúcho se apresenta cada vez mais preparado e vive o melhor momento na carreira dele como treinador. Faz o time dele ser ofensivo e consistente. Do outro lado, o jovem Fernando Diniz tenta se firmar como técnico corajoso que não abre mão de sua filosofia do jogo vistoso e competitivo. Não há chutão e desde o goleiro a bola tem que passar de pé em pé, sempre de maneira objetiva. Dá gosto de ver e o futebol agradece. Boa noite. Hoje é o Dia Mundial do Livro, data criada em 1995 pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A intenção é destacar a importância do direito à leitura como bem essencial ao desenvolvimento das pessoas. Para comemorar esse dia, um escritor de São Paulo decidiu distribuir livros de graça para a população. Quem passou pelo Terminal Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo, se deparou com uma cena no mínimo inusitada. Por onde se olhava, lá estavam os passageiros, concentrados na leitura. É sempre bom a gente ler, compartilhar, né, com as pessoas. Já pôde dar uma olhadinha aí nos textos, o que você achou? Tá interessante. O problema é perder o ônibus. Não, daqui a pouco vem. Um presente no Dia Mundial do Livro. A ideia de distribuir os exemplares foi do escritor baiano Laed Souza, que há mais de 20 anos procura incentivar o hábito de ler. Ele vive em São Paulo há 40 anos, já publicou 28 livros que contam histórias do cotidiano, com muito bom humor. Em cada obra, uma mensagem importante, tanto para os adultos como para os jovens e as crianças. Fazer o que as pessoas leiam e descubram o prazer da leitura e busquem outros livros também. Essa é a nossa proposta, né? O escritor conta que nunca se conformou com o estigma de que o brasileiro não gosta de ler e por isso criou o projeto Viajando na Leitura, que pretende só nesta semana distribuir 16 mil exemplares. Todos os livros trazem na capa a mensagem "Leia-me e me esqueça por aí". No começo pode parecer um pouco estranho, mas a ideia do projeto é que depois de ler, a pessoa deixe o livro dentro do ônibus ou em qualquer espaço público, para que outras pessoas também tenham a oportunidade da leitura. Um levantamento feito pelo Mercado Livreiro aponta um crescimento na venda de obras literárias de 6,15% no ano passado em relação a 2016. Um segmento que movimentou 1 bilhão e 700 milhões de reais, com mais de 42 milhões de livros vendidos, a maior elevação dos últimos 5 anos. Muitas crianças não têm oportunidade de ler um livro, né, por não ter condições de comprar, né? Mas aí é legal, porque incentiva as crianças que estão aqui no terminal no dia a dia e ajuda os adultos também a ler um pouquinho mais, né? Isso é legal, é legal. Acho uma boa, até porque é uma forma de incentivo, né? Achei legal, eu vi umas crianças ali andando com os livros. Sempre aprender um pouquinho mais é bom. Pelo menos 9 pessoas morreram e 16 ficaram feridas depois de um atropelamento em Toronto, no Canadá. Segundo a polícia, o motorista que atingiu os pedestres no centro da cidade fugiu em seguida. Testemunhas afirmam que o responsável pelo ataque, que já foi preso, jogou o carro para cima dos pedestres de propósito. Uma van alugada de cor branca teria subido a calçada na região da rua Yonge com a avenida Finch por volta de 1h30 da tarde. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que as autoridades estão investigando. Nos últimos anos, em diversos atentados em vários países, foram usados veículos como vans ou caminhões para matar pedestres. Jamaica, Jamaica, exposição em cartaz em São Paulo, traz um panorama histórico e artístico da ilha caribenha. A mostra sobre o país, berço de importantes correntes musicais como o ska e o reggae, também apresenta as influências dessa cultura no Brasil. O começo da história é a escravidão e a luta pela liberdade contra o colonizador. Primeiro a Espanha, depois a Inglaterra. No caldeirão de raças, lutas e crenças, surge um ritmo que primeiro era mais cadenciado, chamado de mento, lembrava o calypso caribenho. Aí veio o ska e acelerou tudo.
E chegou o reggae com The Wailers, de Bob Marley e Peter Tosh. E com tantos outros com suas músicas de protesto contra a pobreza, a opressão. A exposição no Sesc traz tudo isso e muito mais, contado através de instrumentos musicais e equipamentos dos famosos estúdios de gravação, tudo original. E tem discos e fotografias, cartazes de shows. Aqui está também a guitarra de Peter Tosh, que tem o formato de uma metralhadora. É um símbolo formidável de uma música que é para a massa, que é para dançar, que é para o momento de lazer, mas é também uma música com conteúdo militante, com uma mensagem social e política muito forte. Uma outra parte fala da cultura Rastafari, que adorava o imperador da Etiópia, considerado um deus, ou Jah. A exposição traz um trecho do documentário que mostra a visita de Haile Selassie à Jamaica em 1966, que provocou uma comoção nacional. Era um monarca que se valia das estratégias autoritárias das monarquias tradicionais, quer dizer, ele não vivia, ele não governava uma democracia, né? Então é uma figura polêmica. O Rastafari mais famoso era Bob Marley, que cantou suas mensagens de fé para o mundo todo e vendeu mais de 200 milhões de álbuns. Jamaica, Jamaica é uma exposição francesa que, em São Paulo, ganhou uma sala especial que mostra as influências da ilha na nossa cultura. E tem também essa parte dedicada a artistas brasileiros, cantores, que trouxeram a influência do reggae para a nossa música. E aqui eu faço um aviso importante. Se você pretende visitar a exposição, não esqueça de trazer o seu fone de ouvido para plugar em uma dessas caixinhas e aproveitar todo esse som que tem por aqui. Que o reggae ele é pós-Selassie, né? É uma voz que veio para falar da revolução, da resistência, né? O reggae é uma voz que veio falar da luta do povo africano, né? Dá para enxergar um pouco mais qual é a história e a cultura do país. É muito interessante. Give my love a try, once more, my baby. A exposição Jamaica, Jamaica fica em cartaz no Sesc 24 de maio, no centro da cidade, até o dia 26 de agosto. As visitas podem ser feitas de terça a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite e de 9 às 6 da tarde aos domingos e feriados. A entrada é grátis. E a seguir, Maria Lídia entrevista Rogério Schecker, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Novo. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a corrida eleitoral para o governo de São Paulo. Entrevisto o empresário Rogério Schecker, que foi líder do movimento Vem Pra Rua pela renovação na política e combate à corrupção. E é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Novo. Muito obrigado por estar conosco. Você se desligou, né, para a campanha do movimento Vem Pra Rua, que se destacou na mobilização dos protestos todos que acompanhamos. Qual foi o resultado mais compensador da pressão popular? Qual foi a maior conquista do clamor das ruas? Maria Lídia, obrigado pelo convite, por abrir espaço para esse tipo de discussão que é muito rico nesse ano para o Brasil. Sem dúvida, a maior conquista do movimento Vem Pra Rua e dessa fase foi fazer o brasileiro acreditar que ele consegue fazer diferença. Mais do que o impeachment, mais do que as pressões em cima do Supremo, mais do que tudo, é o brasileiro perceber que ele tem que participar do processo, ele tem que se manifestar, ele tem que gritar quando precisa. E ele aprendeu que mesmo de forma pacífica é possível fazer pressão e mudar o Brasil. Eu espero que isso seja apenas o começo. Eu vi numa entrevista sua que você disse que a prisão de Lula foi um alívio. Alívio por quê? Por causa da aplicação da justiça para todos. A gente sabe muito bem o que aconteceu com o Lula. É muita hipocrisia a essas alturas do campeonato a gente achar que aquilo é o que os seus correligionários estão pregando. Então a gente precisava de um exemplo que deve ser seguido por muitos outros agora, de que a lei tem que ser aplicada
mesmo para um ex-presidente. Não é o que aconteceu no Brasil até hoje e é outra indicação de que o Brasil está mudando. Se isso não acontecesse, a esperança do povo brasileiro em mudança ia ralo abaixo. Bom, mudança. Fala-se muito que existe uma forte demanda para o novo na política, que o brasileiro quer que se faça algo diferente na busca de solução dos seus problemas, das necessidades básicas. Agora, se o brasileiro quer o novo, Rogério, o que é que explica os antigos nomes na política é que estão no topo das pesquisas de preferência de voto? O brasileiro quer mesmo mudar? O brasileiro quer muito mudar e ele se sente algemado e muitas vezes impotente para mudar. As coisas estão mudando, Maria Lídia, e em grande parte por causa de tecnologia. A tecnologia que a gente tem hoje não é a mesma tecnologia que nós tínhamos nas últimas eleições presidenciais. O número de usuários de um WhatsApp, por exemplo, subiu de 20 para 120 milhões de pessoas. As pessoas estão conectadas diferente, elas estão se informando diferente, as notícias chegam muito mais rápido a essa população e a população consegue, às vezes, apenas com um celular, espalhar a sua opinião e afetar e influenciar muito mais gente. Mas até agora, do ponto de vista, assim, do que uma pesquisa de preferência de voto mostra, não apareceu essa opção preferencial pelo novo. É aí que eu estou te perguntando, o que está acontecendo? Eu acho que as pessoas ainda estão, principalmente em algumas partes do Brasil, ainda estão contaminadas por um excesso de assistencialismo, pelas mentiras que foram repetidas 1000 vezes e para algumas pessoas se tornaram verdades. A gente percebe uma diferença de comportamento dependendo da região e quanto que ela está apoiada ainda em algumas medidas absolutamente populistas que foram tomadas lá atrás. Mas aos poucos as coisas estão aparecendo. Algumas pesquisas já começam a mostrar alguns candidatos crescendo, candidatos que nunca saíram para a política. A gente tem muita esperança de que isso vá continuar. Bom, você tem um bom começo nessa pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo. Você apareceu já na primeira delas com 3% e não tem tido tanta visibilidade assim. Muita gente não sabe ainda que você é candidato. No seu histórico pessoal, eu vi que você foi um empresário muito bem sucedido no setor privado. Você não tem, entretanto, experiência na gestão pública. Quantos anos você tem, Rogério? 50. Você tem 50 anos, você não parece que tem 50 Obrigado. anos. Não é verdade, juro. Eu me surpreendi. Mas, de qualquer forma, o que você vai apresentar para o eleitorado como a sua principal credencial para ser o governador do principal estado do país? Em primeiro lugar, Maria Lídia, aparece muito essa pergunta da falta de experiência. E aí eu pergunto de volta para as pessoas se a experiência dos políticos tradicionais em fazerem o toma lá da cá, o loteamento de cargos, se é essa experiência que eles querem. A maior parte fala que não. A gente precisa fazer de um jeito diferente. E a principal credencial é ter esse histórico de lutar para fazer a coisa de um jeito que é para a população. A gente se acostumou no Brasil com os políticos tradicionais que são eleitos e depois da eleição esquecem o que aconteceu para governar, para se perpetuar no poder ou para pagar as dívidas que foram contratadas durante a campanha. Então, logo de cara, a nossa campanha não vai ter esse tipo de troca, não vai ter loteamento de governo, não vai ter coligação com partidos que não pensem parecido conosco. A gente se acostumou a ver esses partidos fazendo coligação com quem pensa de um jeito oposto ao deles, sem estranhar, pois quem faz isso, quando chega no governo, o governo não é mais dele, já está vendido para os outros. E é exatamente o que a gente já está observando esse ano. A gente vai fazer tudo diferente. Bom, nós temos menos de 6 meses para 7 de outubro, o dia das eleições. Você está num partido pequeno, então você tem uma dificuldade no sentido de tempo para campanha em televisão. Recursos, vocês já disseram que não vão usar o fundo partidário sequer. E aí, qual é a estratégia para garantir visibilidade, se tornar conhecido e apresentar as suas ideias? Você tem razão, nós não vamos usar 1 centavo de dinheiro público e do fundo partidário ou do fundo eleitoral nas campanhas.
Nós estamos num partido pequeno que está crescendo muito rápido e nós vamos utilizar as mídias sociais. As pessoas podem nos acompanhar em todas as mídias sociais, porque lá a gente vai estar falando a verdade, o que pretendemos fazer, como tratar dinheiro público de um jeito diferente, como não fazer as trocas da política tradicional, como que a gente pode falar sobre corrupção. Tem muito pouca gente que pode falar abertamente sobre corrupção atualmente. Nós vamos encarar esse assunto de frente pelas mídias sociais, é lá que a gente vai estar se comunicando com o povo. Várias vezes você usou a palavra diferente agora na nossa entrevista. Entretanto, a palavra diferente não é muito objetivo. Essa explicação vai fazer diferente, mas diferente o quê? Então, se você for eleito governador de São Paulo e vai ser passado para você esse poder depois de 24 anos de PSDB, o que será o diferencial, o seu diferente, a marca, a sua marca no governo de São Paulo? Vai ser pegar uma máquina gigantesca e inchada que foi criada aqui no estado de São Paulo, com 25 secretarias, 20 empresas, 16 fundações, 26 autarquias, diminuir essa máquina para que sobre dinheiro para os serviços básicos e não utilizar essa marca e essa máquina para conseguir reeleição. Essa máquina deveria estar servindo ao povo e está servindo a políticos que estão o tempo inteiro interessados em se reeleger. É isso que a gente vai fazer diferente. Ao nos livrarmos desse compromisso de ter que reeleger e pagar dívidas de campanha, só assim, não tem outro jeito, que você pode atender o povo. Caso contrário, o governo não é teu e você fica governando para você mesmo. A gente precisa acabar com essa forma tradicional de fazer governo, campanha e política. Muito obrigada, Rogério Schecker, por sua entrevista. Espero que você volte nesse ano de campanha e muita trabalheira para trazer mais informação a quem nos assiste. Uma boa noite, obrigada. Obrigado, Maria Lídia. Estela. A família real britânica ganhou mais um integrante. O terceiro filho do príncipe William e a duquesa Kate nasceu hoje. O nome do bebê ainda não foi divulgado. O menino nasceu oficialmente às 7 da manhã, horário de Brasília, com quase 4 quilos. O anúncio oficial foi feito em frente ao Palácio de Buckingham, residência oficial da Rainha Elizabeth, a bisavó do novo bebê real. Kate e William deixaram o hospital em Londres no início da tarde com um garotinho que agora é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico, atrás do avô Charles, do pai William e dos irmãos George e Charlotte, que foram visitar o recém-nascido. Segundo o Palácio de Kensington, que cuida dos assuntos da família real, o nome do bebê deve ser revelado nos próximos dias. Nas casas de apostas, os nomes favoritos são Albert, Arthur, Jack e Fred. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Juíza mantém as normas legais para as visitas a Lula na Polícia Federal. Dilma foi barrada hoje. A prioridade é para familiares e advogados. Lula tem os mesmos direitos dos demais presos de Curitiba. Em depoimento, José Yunes fala sobre encontro com o doleiro Lúcio Funaro, operador do MDB. Amigo e ex-assessor de Temer, foi ouvido no fim de março, quando esteve preso por 3 dias. Medida provisória da reforma trabalhista não é votada no prazo e perde a validade. Caem todas as alterações feitas na lei, entre elas o trabalho de grávidas em locais insalubres. Juiz suspende mais de 1.000 cargos sem concursos na Câmara Municipal de São Paulo. Liminar foi concedida em ação do Procurador-Geral de Justiça, Jean Paulo Ismânio. Começa em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a gripe. Primeiro serão atendidos idosos, crianças e gestantes. A partir de 12 de maio, toda a população. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite, uma ótima semana e até lá. Conheça a história e a importância de São Jorge para diversas religiões no todo seu. Hoje, 10h30 da noite.